Olá, tudo bem com você? Que falta faz um estudo mais detido, mais concentrado, mais atento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Graças a uma novela que está no ar aí, muitas pessoas têm acreditado que o arrebatamento da igreja vai ser secreto e antes da volta de Jesus, quando a Bíblia é muito clara em dizer que todo olho verá, todas as pessoas contemplarão a volta de Cristo em glória e majestade, e o arrebatamento será na volta de Cristo e não terá nada de secreto. Confira em sua Bíblia, Tessalonicenses capítulo 4, por exemplo, afirma ali que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Complete esse estudo com 1 Coríntios capítulo 15 e você verá então essa transformação dos que eram mortais se tornarão imortais, e esse grupo de ressuscitados com pessoas transformadas esse grupo irá junto para o céu encontrar Jesus nos ares, na vinda dele, quando soar a última trombeta. Isso é muito claro na Bíblia, basta estudar a Bíblia e ver menos novela. Além disso, de vez em quando aparecem algumas pessoas falando que a marca da besta seria um chip, seria alguma coisa assim, um código. Quando você estuda a Bíblia com atenção, o Apocalipse deixa muito claro que esse selo ele não tem nada a ver com o chip. Eu já postei aqui no vídeo algo sobre isso também, espero que você possa conferir o chip, o que é a marca da besta, não é? Não tem nada a ver com isso realmente, basta estudar realmente a Bíblia como deve ser estudada. Me lembro que no passado também, quando houve aquele atentado terrorista contra as torres gêmeas do World Trade Center, alguns apressadinhos que não conhecem as profecias já se adiantaram e disseram que as torres eram representadas pelos dois chifres do carneiro de Daniel, lá em Daniel capítulo 8. Não tem nada a ver. Se você estudar Daniel capítulo 7 e 8 com atenção, você perceberá que o animal ali representa um reino que já passou e não tem sentido nenhum aplicar isso às torres do World Trade Center ou a qualquer outra coisa que não seja o reino da Média e da Pérsia. Estude a Bíblia com atenção. Agora, a profecia da vez, e que tem rodado por aí nas redes sociais, tem a ver com Isaías capítulo 17, que alguns estão associando com a destruição da Síria moderna, da atual Síria, que tem passado por realmente um flagelo, uma situação muito triste lá. E o capítulo 17 de Isaías de fato fala sobre Damasco, né, que é a capital da Síria, e diz aqui: sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. O reino de Damasco e o restante da Síria, que fala então da destruição de Damasco. Mas será que nós podemos aplicar esse texto à atual Síria? Tem algum sentido isso? Naquele tempo a Síria estava aliada a Israel e iria combater Judá. A capital Jerusalém ficava em Judá e não Israel. Então você vê que a própria geografia da época era diferente da atual. E quando nós vamos aqui a Isaías capítulo 7, deixa eu procurar aqui para você, nós podemos então ver, aqui se refere a Isaías capítulo 17, né? No capítulo 7, versos 1 e 2, nós lemos assim: sucedeu nos dias de Acás, portanto, um rei ali na época, né, já faz muito tempo que esse rei morreu, enfim, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Como eu disse, Jerusalém estava localizada no reino de Judá. Dois reis, então, pelejando, lutando contra o rei de Judá. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores no bosque com o vento. Agora, se nós olharmos o capítulo 8, no verso 4, nós encontramos algo mais aqui. O profeta Isaías foi conclamado por Deus para profetizar essa destruição, essa tentativa de invasão, e anunciar então que Deus estaria ao lado do seu povo. E diz aqui: porque antes que o menino, um filho de Isaías, antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Portanto, a Assíria destruiu a Síria e impediu então a invasão de Judá. Veja, antes que uma criança, que o filho de Isaías dissesse o nome, as palavras pai e mãe, a Síria seria destruída. Portanto, a profecia se cumpriu naqueles tempos mesmo. Eu vou recomendar para você aqui esta Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia Andrews, que é da Casa Publicadora Brasileira, uma ótima Bíblia de estudos, e ela traz notas aqui muito, muito ricas, muito elucidativas, né, que explicam muitos assuntos da Bíblia. Por exemplo, com respeito a esse tema aqui, da destruição da Síria, a nota aqui diz o seguinte:
Antes que os filhos tivessem idade suficiente para chamar os pais, a coalizão sírio-efraimita seria derrotada. Tiglat-Pileser III conquistou Damasco em 732 a.C. Aqui a arqueologia nos dá uma ajuda significativa, localizando a época em que a Síria, daquele tempo, daquela geografia, foi destruída, 732 a.C. O rei Ciro Rezim foi morto. Isaías previu um dos acontecimentos mais dramáticos da história de Israel, a queda de Samaria e o fim do Reino do Norte, em 722 a.C. Parte significativa da população foi levada para o exílio. Depois de se misturar com os outros povos, esse grupo de exilados se tornou conhecido como, nos tempos do Novo Testamento, como os samaritanos. O fato de Deus enviar profetas para seu povo mostra o desejo de salvá-los e poupá-los da tragédia, evitando que fosse conquistado e sofresse a terrível consequência da perda da liberdade. Então, por favor, amigo, estude a Bíblia, mas estude com atenção, comparando um texto com outro texto, vendo o contexto, não é? Histórico, geográfico, o tempo em que foi escrito o texto, para que propósito e para quem esse texto foi escrito. Assim, nós evitaremos realmente problemas, de cometer erros e ensinar coisas que não são verdadeiras. Que Deus o abençoe e que a palavra de Deus, estudada como deve ser, seja uma bênção em sua vida.